Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta aula sobre as 5 feridas emocionais. Agora a gente vai falar da ferida da traição. Você já se sentiu traído? Talvez você nunca tenha sido traído no sentido de um relacionamento, mas vira e mexe você sente que as pessoas te traem, traem sua confiança, não andam no seu ritmo, né? Você precisa estar sempre controlando a situação ou controlando o que a pessoa vai fazer, se ela é confiável, se ela não é. Essa relação de nunca se sentir seguro e querer muito o contato com alguém, mas temer essa traição e por isso ter que controlar, é o tema dessa aula. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, me apresentando novamente, se você não viu as outras aulas, eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, terapeuta de casal. Esse tema da traição, a gente vai ver, né, quando ele surge na nossa vida, lá na primeira infância, mas afeta muito os relacionamentos, o medo da traição, ciúme, às vezes afeta demais a relação. Sou facilitador de uma metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork, que une também o tema da espiritualidade, e sou consultor de empresas, dou treinamento para times corporativos na área comportamental, tá bom? Então, vamos falar da ferida da traição. Quando que ela surge? Mas antes de falar de quando ela surge, se você não viu as outras aulas, eu vou dar sempre esse contexto. Se você já viu essa explicação, pode passar para frente, que é a mesma. Mas vamos lá. Como surgem essas feridas? O que são essas feridas, né? Então, nós, quando somos pequenos, a gente tem uma expansão. Você vê uma criança, ela brilha, ela pulsa, ela é espontânea, ela tem energia, né? Quase como se ela vibrasse uma luz, assim. E as crianças cada vez mais têm isso disponível. Só que, ao longo da nossa história, lá quando crianças, o mundo não reagiu tão bem a essa expansão toda, a essa luz toda, essa alegria, esse prazer. Nossos pais e outras pessoas nos causaram dores. Às vezes uma dor da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, como é a aula de hoje, e da injustiça. Para lidar com isso, o que a criança faz? Ela cria um comportamento que a gente vai chamar de máscara. Uma forma que a criança tem de lidar com a questão. Que lá, quando você era criança, foi ótimo, porque você sobreviveu, você não era autônomo, não era adulto, não era independente. Então, você precisava se virar dentro daquele cenário. Mas o problema é que aí a gente passa 20 anos usando essa máscara e depois vira adulto, né? Quase 20 anos, mas independente da idade que você tenha, uma hora você é chamado pela sociedade para ser você mesmo. Só que você tem aí décadas de história usando a máscara. E essa máscara é um comportamento que faz mal para um adulto. E aí, só para você saber, essa linguagem que eu vou usar nessa aula vem desse livro, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, que eu agradeço muito ela ter colocado dessa forma. Não é a única abordagem que existe, existem outras, mas nesse livro eu achei muito estruturado tanto a linguagem da criação da ferida, como um pouco da explicação do comportamento, tá bom? Então, vamos lá agora sim falar do nascimento, do surgimento da ferida da traição. Então, ela é despertada pelo genitor do sexo oposto junto com o desenvolvimento da sexualidade, lá entre os 2 e 4 anos. É como se a criança sentisse um desejo de conexão muito forte com esse genitor do sexo oposto. Pode até ser algo que desperte as energias sexuais a partir da visão e do relacionamento com esse genitor. Mas a criança de 2 a 4 anos não vai ter consciência de que aquilo é uma energia sexual pulsante. Ela vai sentir aquilo como uma atração, né? Uma conexão muito forte. Toda criança vai ter isso? Não dá para dizer, não dá para generalizar. O que a gente pode dizer é que para algumas crianças, esse vínculo gera expectativas e essas expectativas, aí sim para todo mundo, não vão ser atendidas, porque aquele adulto, né, ele não vai dar o mesmo grau de atração para uma criança, para um bebê. E para quem tem essa ferida da traição, né, vem com essa questão para ser trabalhada na vida,
que vai acontecer? Vai doer muito o fato dessa expectativa, dessa atração, dessa conexão não se realizar como a criança gostaria. Então, quando a mãe, no caso do menino, ou quando o pai, no caso da menina, não conectam com essa forte atração que a criança tem, dói e isso gera nessa criança a sensação, né, o sentimento de traição. Por causa disso, ao longo da vida, essa criança e depois esse adulto vai sempre buscar ser especial para esse genitor do sexo oposto e depois para os parceiros do sexo oposto, né? Então, vai criar essa relação assim de querer ser especial. E também sente a dor da traição quando o genitor do mesmo sexo agride, magoa o genitor do sexo oposto. Então, vamos pegar um menino. Quando vê a mãe sendo magoada pelo pai, ele sente uma dor da traição, sente que aquilo magoa ele. Então, isso é muito forte, isso marca essa criança. E aí, o que fica de muito característico no comportamento do adulto depois? Ele vai fazer de tudo para obter a atenção do sexo oposto. A gente vai ver nos comportamentos, mas realmente vai tentar ser aquele cara, no caso, né, o homem tentando ser para as mulheres, né, um cara realmente atraente, sedutor, alguém que elas vão realmente gostar, ele faz um esforço nessa direção, e a mulher vai tentar fazer isso pelo homem, né, se tornar atraente para o sexo oposto. E é muito interessante essa linguagem, porque mostra um pouco da origem, né, desses comportamentos que de repente você sempre teve, achou até legal, natural, mas na intensidade que está sendo, e talvez esteja te fazendo mal, e também tem a questão da máscara criada, que é a máscara do controlador. E é muito interessante fazer essa ponte com essa origem na nossa infância. Então, vamos só lembrar como acontece o efeito na vida. Então, tem um efeito no corpo, que a gente vai ver já já, e tem um ciclo vicioso de comportamento, que é o quê? Essa pessoa vai reviver a ferida de se sentir traído ou traída. Então, pode ser com traições mesmo em relacionamento, ou, como eu falei, em traições que ela se sente traída no contato com pessoas, principalmente do sexo oposto. E aí, ela vai usar a máscara, que é a máscara de tentar controlar. E nesse tentar controlar, vai conseguir mais traição. A pessoa não vai se deixar controlar. Uma pessoa adulta percebe que você está tentando controlar ela. Então, vai acabar te afastando ainda mais. Quando ela se afasta, porque você tentou controlá-la, você vai doer de novo a mesma ferida, mas vai tentar controlar mais ainda. E não vai dar certo e gira um ciclo vicioso. Mas essas pessoas, às vezes, ficam com a prática de tentar controlar, que sabe que não dá certo, mas quando algo sai do controle, a raiva é muito grande, assim, é difícil de lidar porque a coisa saiu do controle. Então, percebe, como todas as máscaras têm o mesmo ciclo vicioso. Então, vamos falar um pouquinho do corpo, né, do controlador. Então, é um corpo que exibe força e poder. No homem, os ombros são mais largos que os quadris. E na mulher, os quadris são mais largos e fortes que os ombros. Normalmente tem um peito estufado, né? Um olhar intenso e sedutor, e tem uma característica de ver tudo muito rapidamente. Já bateu o olho, já sabe onde é que está. Por quê? Porque vai usar a questão do controle. Né? Porque para controlar, rapidamente você precisa identificar onde é que está, onde é que estão as questões que podem sair do controle. O que o corpo tenta expressar? Ele tenta expressar assim, eu sou confiável, pode confiar em mim. A parte de cima do corpo emana mais energia e mais vitalidade do que a parte inferior. E essas pessoas costumam ter uns quilos a mais, mas não são gordas. A ideia de ter uns quilos a mais é ocupar o seu lugar no mundo. Bem diferente do masoquista, que engorda mesmo, porque ele quer sentir vergonha, como se fosse uma forma de sentir vergonha de si mesmo. O controlador não, ele tem até uns quilos a mais, se mantém sob controle o peso, mas é para dizer assim, eu ocupo o meu lugar, né? Então, o corpo mostra isso, mostra esse perfil para
quem o vê. E do ponto de vista do comportamento, como é que é o comportamento do controlador? Então, primeiro é importante se mostrar forte e corajoso, homens e mulheres, né? Não, eu faço, vem que dá. Então, é uma coisa assim potente, né? Tenta mostrar essa potência. Normalmente são muito exigentes consigo mesmos e querem mostrar que são capazes. Têm posturas e opiniões fortes e colocadas com firmeza. E aí você fala, poxa, mas a pessoa não tem que colocar uma opinião com firmeza. Às vezes o controlador vai dizer, eu estou certo, eu tenho que fazer isso mesmo. Só que ele não percebe que nisso vai uma intensidade que passa para o outro o desejo de que o outro concorde com ele. Se o outro não concorda, ele põe mais firmeza. Então, é um lugar para você olhar. Você deu a sua opinião, o outro não falou nem sim nem não, e você coloca uma intensidade, talvez tenha um desejo de controlar a opinião do outro. E isso é muito importante notar, pode ser um sintoma aí de um comportamento controlador. As pessoas mais tímidas podem ser controladoras também. E nesse caso, pode ser mais difícil de identificar porque usa o controle de forma dissimulada. Uma forma de fazer isso é uma falsa submissão. A pessoa é tímida, então o fulano vem e fala assim, faz isso para mim. A pessoa não tem ainda, não vou fazer, porque não concorda, ela é tímida, fala, tá bom. Ela diz que vai fazer, mas depois ela dá um jeito de que a situação, a pessoa até acha que ela fez, mas ela, na verdade, fez ali algo mais do jeito que ela queria. Ela controlou a situação através da submissão. Pode olhar também se isso é uma possibilidade. Depois, é o tipo que mais cria expectativas em relação ao outro, porque ele está sempre querendo aquele contato, aquele vínculo. Então, agora vai dar certo, aí o outro vai fazer do jeito que eu quero. Então, fica com muita expectativa. Gosta de prever e controlar tudo e tem grande habilidade de adivinhar as expectativas alheias. É muito característico, né, de quem tem essa máscara do controle, ter aquele olhar rápido que eu já falei, opa, essa pessoa quer isso, isso, isso. Então, ela rapidamente dá um jeito de se colocar como confiável para que a pessoa finalmente crie o vínculo com ela. Então, é muito um lugar de querer este vínculo a qualquer custo, né? E por isso a pessoa fica muito na expectativa do outro para tentar fazer isso acontecer, esse vínculo. E tem como objetivo também verificar se os outros estão fazendo direito o que devem fazer e se eles são confiáveis. Posso confiar nessa pessoa aí? A pessoa confiável para o controlador é muito interessante, porque ele, bem ou mal, controla. Se ele deu uma tarefa, ele sabe que aquela pessoa vai executar. Então, quanto mais confiável a pessoa é, mais ele se sente confortável com essa pessoa. Mas ele normalmente checa. Tem uma frase muito comum, né, que tem em inglês, que é trust but verify, que é confie, mas verifique. Isso é frase muito do controlador mesmo, que é eu confio, mas não confio, né? Eu quero verificar. E aí você vai falar, mas isso não é bom? Depende, porque com isso você pode criar muita pressão sobre uma pessoa que desempenharia bem as suas atividades. Talvez para a empresa seja uma coisa bem importante de verificar. E o controlador toma cuidado para não se colocar em situações de confronto em que não terá o controle. Então, ele entrou numa situação, fala assim, se aqui der problema, não tem o que eu fazer, ele provavelmente vai se retirar ou vai se colocar numa posição bem controlada, porque ele sabe que ali pode dar algum problema, pode vir algum confronto. Vai se identificando, vai vendo se isso cola para você, para ver se é, talvez, uma coisa que você pode olhar e começar a trabalhar. O que mais? Então, quando o controlador se vê rodeado de pessoas rápidas e fortes, muitas vezes ele se retira, também com medo de não estar à altura. Como ele quer se mostrar confiável e forte, ali não vai dar? Opa, deixa eu tirar meu time de campo. Ele tem pouca tolerância ao que é lento, isso é muito bom de identificar. Ele interrompe as pessoas que demoram para explicar um tema, e eles querem também se curar rapidamente de doenças. Então, tudo que é lento, o controlador não gosta. E aí, doença, ainda mais nessa época de Covid, não, vou ter que passar uns dias de molho, deixa eu ver o que eu posso fazer para me curar, até das próprias feridas emocionais, deixa eu fazer mais uma coisa, deixa eu fazer, porque eu preciso me curar rapidamente. E a cura tem processo, tem um tempo, né?
Não dá para acelerar. Como uma frase boa para quem é muito acelerado ou quer as coisas muito rápido, é assim: 9 mulheres não fazem um filho em um mês. As coisas dos processos orgânicos têm um tempo, então é assim mesmo. Então é bom informar isso para quem tem esse perfil controlador. Agora, uma coisa que é interessante é que, apesar de ele interromper quem explica as coisas de forma lenta, quando alguém interrompe ele enquanto ele está expressando algo, ele se irrita. Não falei tudo ainda, como assim? Você já está me interrompendo. Então, observa se tem esse movimento dúbio aí, né? Se você percebe isso em você ou em alguém. Depois, quando um projeto não anda no ritmo que deseja, principalmente se ele é confrontado por alguém, ó, não está andando, você fez tal coisa, ele se enfurece, porque ele com certeza é confiável, ele com certeza fez na hora certa. Então, esse negócio do projeto não andar no ritmo que ele quer enfurece muito o controlador. Mas ele não se vê como alguém agressivo. Ele se enxerga como alguém forte, que não se deixa engambelar. Não, que ninguém me engana, não. Isso pode parecer uma coisa boa, mas no nível de ser excessivamente controlador, dificulta muito a relação mais empática com as pessoas, né? Ele quer o vínculo. É curioso, porque a máscara é sempre assim. No fundo, eu quero o vínculo, principalmente com aquela pessoa do sexo oposto. Mas eu coloco um controle tão grande que eu acabo causando a separação dessa pessoa. A pessoa talvez até faça o que eu quero, mas não cria vínculo. E o maior medo é a separação, ou a renegação, né? O outro dizer, não quero você, quero me separar de você. Então, isso dói demais, porque, de novo, é aquela criança de 2 a 4 anos querendo aquele vínculo importante com o genitor do sexo oposto. E aí você vai falar, ele vai criar vínculos só com o genitor do sexo oposto, ou com pessoas do sexo oposto? Não necessariamente. Isso nasceu lá nos 2 a 4 anos, mas depois esse vínculo, ter vínculo com as pessoas se torna tão fundamental, e ele acha que isso é tão importante, que às vezes até sai tentando criar vínculo com qualquer pessoa. Isso nem sempre é positivo. Então, o importante é trazer o controlador de volta para a sua necessidade de vínculo e notar que ela é muito menor do que talvez ele esteja achando. No adulto, né? Na pessoa adulta. Tem uma frase muito boa que é assim: as pessoas gostam de se relacionar, mas com quantas de verdade você se relacionaria, você se criaria um vínculo? Você realmente consegue criar com dezenas, centenas de pessoas, né? Então você vê que vínculo, quando você tem a necessidade de vínculo, ele é com algumas pessoas. E isso é muito importante trazer à tona. E em um relacionamento, ele vai temer muito o divórcio, porque vai considerar que é uma grave derrota. Nossa, veio a separação, nossa, doeu, como se fosse uma derrota de um projeto pessoal. E se ele pede a separação, pode ser porque ele está com medo de trair, então a relação não está boa. Esse negócio aqui, eu estou querendo criar vínculo com outra pessoa, daqui a pouco eu vou trair minha esposa, né, o marido, e deixa eu pedir a separação. Agora, se a outra parte pede a separação, ele possivelmente vai acusar essa pessoa de traição, vai checar se não teve uma traição, ou se aconteceu uma traição, e essa traição vai doer muito. Então, esse é o cenário, vê se você se identificou, e vamos ver o que dá para fazer, qual é um plano para começar a cuidar disso, né? Então, primeiro é relembrar um pouco sua história infantil em relação ao genitor do sexo oposto, né? As meninas olham para os pais e os meninos para as mães. Lembra disso. E você pode se entregar agora como adulto a todos os sentimentos que você teve ou ainda tem por essa pessoa, por esse genitor do sexo oposto. Você pode aceitar qualquer coisa. Você era criança na época e podia sentir qualquer sentimento. Então, nossa, tinha uma atração, talvez até algo sexual, né? Uma coisa assim, talvez o seu pai ou a sua mãe, você viu o pai nu ou a mãe nua. Isso tudo pode mexer com a criança que está começando a desenvolver a sexualidade. Então, todos esses sentimentos são válidos na criança. A criança não tem máscara, ela está ali. Se está sentindo tesão, que a gente chama de tesão como adulto, mas está sentindo talvez uma vibração ali na área dos genitais, aquilo a criança sente. Ela não dá nome, ela não quer saber, mas sente.
E talvez isso causou uma vontade de um vínculo forte com aquele genitor. Só que isso não ia poder acontecer, porque ela era criança e o genitor é o pai ou a mãe. Então, nessa hora, pode ter ficado em você uma marca. E você pode ver isso ao longo da vida. Se você teve repetidos casos de traição, né, com pessoas do sexo oposto, pode ser que, ainda que você não lembre dessa história infantil, pode ser uma marca de que isso aconteceu na sua infância, esse sentimento forte. Depois, identificar as expectativas da sua criança que não foram atendidas pelo genitor do sexo oposto. E acolher, falar assim, nossa, eu tinha esse desejo pela minha mãe ou pelo meu pai, e não deu, não teve como, isso não ia ter como, e você pode acolher isso carinhosamente, como um adulto falando para uma criança, não deu mesmo, infelizmente foi doído para você, mas não deu. E depois verificar no seu momento presente quais comportamentos de controlador ou de controladora você tem. Muito importante, porque se você olhar e falar assim, nossa, aqui eu queria controlar, eu fiquei com raiva porque não foi do jeito que eu queria controlar, do jeito que eu queria que fosse, minhas expectativas de novo não foram cumpridas. E aí, se você perceber esse ciclo vicioso de que quando você tenta controlar alguém, a pessoa corre, você pode ter certeza que você está nesse ciclo vicioso. E aí, você também pode olhar lugares e situações que disparam a sua impaciência ou a sua intolerância e buscar agir de forma diferente. Perceber, nossa, estou ficando impaciente, segura, respira. Uma coisa que é importante lembrar, e você pode ver, é que talvez tenha lugares da sua vida que você é bastante impaciente, bastante controlador. E outros lugares que você não é tão controlador assim. Então, nesses lugares, você pode começar a ver que talvez a sua ferida não seja uma coisa única, você é só isso. Né? As feridas emocionais, a gente pode ter as 5, a gente pode ter só uma, pode ter 3, 2, em níveis diferentes. Então, se você percebe um lugar da sua vida onde você usa muito essa questão do controle, até se justifica mentalmente, não, aqui eu tinha que usar mesmo, e talvez não seja tão assim, mas pode ter outros lugares que você flui bem, ou até flui com características de outra ferida, ou lugares em que você flui no seu adulto, né, trabalhando bem, vivendo bem. Então é importante notar, mas onde você notar o comportamento controlador, vá em busca de mudar esse comportamento, faça uma tentativa e observe se tem uma resistência à mudança. Você mudou uma vez, na outra vez já caiu de novo. Tem o que a gente chama que são recaídas. E para o controlador, perceber que recaiu pode ser muito doído. Então, é importante aceitar que isso faz parte do processo. Em todas as feridas, toda mudança de comportamento vai ter recaída, faz parte do processo terapêutico. É por isso que, às vezes, por mais que você tenha aqui um começo, pode ser importante buscar a ajuda de um terapeuta que vai te ajudar a sustentar nas horas de recaída, vai te dar um mapa, te dar uma orientação semana a semana para você ir se exercitando no novo comportamento. Então, vou te convidar novamente para se inscrever no canal, logo mais sai o vídeo da 5ª e última ferida. E se você quiser conhecer o programa para cuidar dessa ferida, entra no nosso site, vai ser um prazer aí poder te ajudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.